sabe que a nossa luta não é contra o nosso irmão, a sua luta não é contra o seu vizinho. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra a potestade, contra principados, contra demônios, contra os príncipes das trevas. A nossa luta é contra eles, não é contra carne nem sangue, né? E para você chegar até aqui, teve uma luta a qual você não conseguiu enxergar com os seus olhos físicos. Mas com os espirituais, se você estiver atento, você vai entender. Quando eu vinha com meu esposo, a gente estava bem mal. Eu estava me sentindo mal e ele também. E eu cheguei aqui pela misericórdia. E eu fui naquele banheiro e eu orei ao Senhor: Senhor, o que é isso, Deus? Se for algo mal, Senhor, que eu venha colocar para fora e que o Senhor venha tirar, Pai. E ali eu botei para fora e meu esposo disse: você está bem, quer ir para casa? Eu disse: não, eu não vou para casa. Porque o Senhor me confiou uma mensagem. Glória a Deus. E essa mensagem precisa ser falada. Essa mensagem não vem de mim. Essa mensagem vem do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E o inimigo vai fazer de tudo, irmão, para que você não entenda essa mensagem. Fique atento a essa mensagem, para que o maligno não venha e arrebata, como diz na palavra. Porque quando a gente não dá ouvidos, o inimigo, o maligno, ele vem e arrebata a semente que foi plantada no nosso coração. E essa semente é a palavra do Senhor, amém? O texto que eu quero ler com a igreja se encontra lá no livro de Atos, capítulo 4. Vai ser um texto um pouco extenso, mas eu vou precisar ler todo para que a gente possa entender a história. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 4. A partir do verso 1. E diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, o 2. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam o Senhor e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia ver como ele e os homens que foram curados não podiam dizer contra eles. Assim ordenaram-lhe que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-lo de que não fale com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus.
Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaça, eles deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver se ele vem. Ele vem. Obrigada. Bom, igreja, o livro de Atos, né? Para a gente entender bem, fazer uma pequena introdução aqui. O livro de Atos escrito por Lucas, né? Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é a continuação do livro de Lucas, né? E nós vamos ver aqui a história da igreja, como eram os primeiros cristãos, né? E nós vamos ver que Lucas, ele vai falar sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, né? E ele vai explicar, né, como foi fundada a igreja, né? E começa como a igreja cresceu e como começa a propagação do evangelho no mundo, né? Esse livro Lucas escreve para Teófilo, né? No início aqui a gente vai ver, no capítulo 1 ele vai dizer: em meu livro anterior, que é o livro de Lucas, né? O evangelho de Lucas, ele diz, né? Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, né? E ele se dirige a Teófilo em Lucas e também em Atos, né? Dos Apóstolos, né? E a Bíblia ela não dá tanto detalhe sobre a vida desse Teófilo, né? A gente entende-se que Teófilo, segundo os estudiosos, né? A Bíblia não diz, mas segundo os estudiosos, que ele era um oficial romano. E ele foi convertido ao cristianismo, né? E agora Teófilo deseja aprender mais sobre Jesus, né? E é o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui, né? Será que nós desejamos conhecer mais sobre Jesus? E esse é o desejo de Teófilo, né? Que nós venhamos ter um coração pronto, disponível, um coração ensinável para aprender a palavra do Senhor, né? Porque um coração ensinável, igreja, ele cresce, ele aprende, ele amadurece. Amém? E nós vamos ver que Lucas, durante todo o livro de Atos, Lucas vai retratar a vida e a morte e a ressurreição de Cristo, né? E diante desse acontecimento, nós vamos ver também no livro de Atos, eu quero destacar alguns fatos importantes que aconteceu, que foi a ascensão de Jesus, né? Depois que antes de Jesus ser elevado aos céus, ele dá uma ordem para os apóstolos, né? Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Atos 1:4. Jesus, ele comia com eles e deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. E que promessa é essa, igreja? A promessa que Jesus está falando aqui é a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Ele diz: esperem, fiquem em Jerusalém, para que vejam, né, a promessa do meu Pai. E nós vamos ver que em Atos capítulo 2, nós vamos ver a manifestação do Espírito de Deus, né? No capítulo 2, né, vai falar do dia de Pentecostes, né? Que era uma festa judaica, né? Instituída por Deus para celebrar a colheita, que era comemorada 50 dias depois da Páscoa, né? Pentecostes, que significa 50º dia, né? Em grego. E então, nós vamos ver ali o cumprimento da promessa do Senhor que foi dito por João Batista, né? Em Mateus 3:11, né, João Batista vai dizer: eu batizo com água, mas virá um maior do que mim, que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, e vão lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E no capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Saulo, o apóstolo, o ministro, a ferramenta chamada por Deus para pregar o Evangelho. Um acontecimento muito importante. No capítulo 2, no 42, nós vamos ver o modelo e o exemplo do que é ser família de Deus. Nós vamos ver irmãos cristãos que tinham tudo em comum, que repartiam seus bens, que não eram apegados às coisas dessa terra, pelo contrário, se preocupavam uns com os outros. E esse é o modelo a qual nós devemos seguir.
E nós vamos ver também que vai falar que em Atos, né, que onde eles foram chamados de cristão, né? É a primeira vez que os discípulos eles são chamados de cristão, é lá em Atos, é aqui em Atos, né? Tendo dito isso, vamos lá para o texto, né? Atos 4. E agora o que está acontecendo aqui? Nós vamos ver também, né, a cura, né, do mendigo, né, do aleijado, que está na Porta Formosa, né, que é um acontecimento também bem interessante, né? E agora todos os líderes estão sem entender, estão querendo acusar, estão querendo prender Pedro e João por esse fato, por ter curado aquele mendigo, né? E no verso 2 nós vamos ver, né? Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E nós vamos ver aqui que todas as vezes, irmão, que nós abrimos a boca com o propósito de proclamar o nome de Jesus, de ensinar, de falar essa palavra, a gente vai deixar alguém perturbado. Alguém vai se incomodar com a mensagem que a gente falar. O Diácono Luizinho falou aqui, né, há um domingo atrás, que quem está vivo incomoda, né? Quem está vivo incomoda. Mas a gente não pode parar de proclamar essa palavra porque está incomodando alguém. Pelo contrário, a gente tem que continuar. E a gente tem que entender que essa raiva do mundo, essa raiva das pessoas, não é contra nós, não. É contra Jesus. Porque o mundo ele não aceita Jesus. Você pode chegar onde você, em qualquer repartição, se você falar de Deus, as pessoas ainda, amém. Mas se você falar Jesus, as pessoas elas não aceitam, elas não, por quê? O mundo jaz do maligno. E as pessoas elas não querem saber sobre esse nome. Em Lucas 10:16 vai dizer que aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. A parte B vai dizer isso. Então, eles estão rejeitando a Jesus. Eles acham que estão recebendo Deus, mas eles estão rejeitando. Porque quem rejeita o Pai, rejeita o Filho. João 12:45 vai dizer que quem me vê, isso é Jesus falando, vê aquele que me enviou. O Filho e o Pai, eles são um. A gente precisa entender isso. E no verso 3 nós vamos ver aqui que eles agarraram Pedro e jogaram ele, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. E nós vamos ver aqui o desejo do inimigo, igreja, preste atenção, é nos lançar em prisões. O inimigo ele tem jogado muitas pessoas em prisões. Glória a Deus, aleluia. Muitas prisões mentais. Para você chegar até aqui nessa noite, muitas coisas vieram na sua mente. Não sei se é a primeira vez, a segunda que você está aqui. Mas o inimigo ele fica trabalhando ali, ó. O seu campo de batalha é a sua mente. O inimigo ele fica tentando nos aprisionar para que nós não venhamos escutar a palavra do Senhor, porque ele sabe que esse nome tem poder. Glória a Deus. E essa luta é uma luta que nós vem lutando todo dia. Nós vemos guerreando todo dia. O inimigo ele tem, espiritualmente falando, aprisionado muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo paradas, estão sendo presas, estagnadas na fé, devido às setas que o inimigo tem lançado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como não vai naquela igreja, aquela irmã não fala contigo, as pessoas estão olhando para você errado. Tudo isso é tudo mentira, para querer que você não escute sobre esse nome Jesus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir essa frase que diz assim, que um conhecimento errado sobre Deus e um conhecimento errado sobre quem a gente é em Deus vai fazer com que muitas prisões mentais sejam construídas. Um conhecimento errado que você tem sobre Deus, um conhecimento errado que você tem sobre você, vai fazer com que muitas prisões mentais sejam construídas. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que a verdade
liberta. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Quantos estão escravizados até aqui dentro, irmão? É triste dizer isso, mas é a verdade. Não permita. Se achegue até a Jesus, que Ele é a verdade. E no verso 8 nós vamos ver: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Olha só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Se você quer ter autoridade, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu declaro nessa noite sobre a vida de cada um de vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, até transbordar. E no verso 11 nós vamos ver que Pedro vai dizer: este Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram. Como eu falei, o mundo ele rejeita Jesus, mas nós não. Aleluia. O mundo odeia Jesus. O mundo nos odeia, aliás, porque primeiro odiaram Jesus. E se nós somos discípulos, como o pastor fala aqui, de fato e de verdade, nós também vamos ser odiados. O mundo ele não tem o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Mas nós temos o Espírito da verdade. E não dá para desvincular a verdade de nós se nós temos o Espírito Santo. Não dá para andar com mentira, não dá para andar fora da palavra se nós dissermos que somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Como diz meu pai, né? Passe com a verdade. Não importa o que acontecer, mas passe com a verdade. Aleluia, glória a Deus. Quem é guiado pelo Espírito é guiado pela verdade. Caminho, verdade e vida. Jesus é o caminho, verdade e a vida. Não espere coisas boas desse mundo. Por que você se espanta ainda com as coisas que você vê nesse mundo? Não espere coisa boa. Como eu falei, o mundo já do maligno. O mundo ele não está nesse caminho que nós estamos. Tampouco eles vão experimentar a vida eterna, a qual nós vamos experimentar, a qual nós vamos ter, né? Glória a Deus. Que você venha se posicionar. Glória a Deus. Que nós venhamos se posicionar como cristãos que têm o Espírito Santo. Seja luz, seja diferente. Ou você aceita a Jesus, ou você rejeita. Aleluia. Não tem meio termo. Aleluia. No verso 13, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns. Homens comuns e sem instrução. A versão King James vai dizer homens simples e iletrados. Para o mundo. Glória a Deus. Para o mundo, eu fico olhando assim para as irmãs, né, que não tem, como o pessoal diz, né, conhecimento teológico. Para muitas pessoas, também não sou formada em teologia também, mas para o mundo, irmão, a gente é visto como pessoas sem habilidades, pessoas que não sabem se comunicar, ignorantes, leigas, né? Homens comuns. Mas só que esses homens comuns, eles causam admiração. Olha só, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por que causou admiração? Porque eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. E aí, você conhece alguém que você admira porque essa pessoa tem estado com Jesus? Ou melhor, você é alguém de se admirar porque você anda com Jesus? Homens comuns, mulheres comuns, mães comuns, pais comuns, mas cheios do Espírito Santo.
que tem autoridade Aleluia, Jesus. sobre sua casa, sobre sua família. Glória a Deus. Esse texto já vem vindo, né, família? A irmã Marta pregou sobre família aqui, confirmou a mensagem, e é sobre família também que eu vou continuar falando. E então, como eu disse, eu não estou falando de perfeição, né? É bom a gente sempre lembrar sobre isso, né? Homens imperfeitos, mas que têm buscado pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Alguém que você olha e diz, aquela pessoa agiu assim porque ela tem o Espírito Santo. Ela falou assim porque ela tem o Espírito Santo. Ela se comporta assim porque ela tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo faz total diferença. Aleluia. Aonde chega, irmão, a gente sente a presença. A gente sente a forma de falar, de agir, de se comportar. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver que a promessa que Jesus dá para os seus discípulos é o quê? Não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai. Atos 1:4. Que falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no verso 8, 1 e 8 de Atos vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Será que nós temos sido testemunhas? E aí, uma pergunta para você. Quem é testemunha de Cristo, ele é diferente. Ele é diferente dos iguais, né? E para que o poder do Espírito Santo, irmão? O poder do Espírito Santo, irmão, é para que a gente tenha uma vida transformada. Glória a Deus. Aleluia. Para sermos mudados, diferentes. Essa é a verdadeira evidência que temos o Espírito Santo. Não é o falar em línguas, não é o marchar, não é isso. A verdadeira evidência que temos o Espírito Santo é quando nós temos uma vida transformada. Aleluia. É quando nós produzimos os frutos do Espírito. Glória a Deus. É quando somos mulheres e homens cheios de amor, alegria, de paz, de todos os frutos. Glória a Deus, aleluia. E o poder do Espírito Santo é para nos capacitar, para que nós sejamos testemunhas de Jesus e mostrar. Porque é evidente, quando nós somos testemunhas, é evidente o mover de Cristo em nossas vidas. Glória a Deus. Porque nós servimos a um Deus que é vivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o verso 17. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, preste atenção, viu? Vou achar aí agora. Precisamos adverti-los que não fale mais com ninguém sobre esse nome. Aqui King James, a versão que King James vai dizer: vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre esse nome. Maiúsculo, o N. A NTLH vai dizer: vamos ameaçá-los, a fim que nunca mais fale com ninguém a respeito desse nome. A respeito de Jesus, aliás. Aleluia. Foi cantado aqui nessa noite. Teu nome é mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome é maior. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome é sobre todos. Esse é o nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de O Deus. nome maior, o nome mais alto, o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Aleluia. Eles sabiam o poder, eles sabiam a grandeza, eles sabiam a autoridade que existia nesse nome Jesus. Por isso que eles tentaram intimidá-los e impedir que esse nome fosse pregado. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive quando eu li esse texto. Eu estava na sala da minha casa mês passado, né? Não era essa mensagem, né? Parece clichê falar isso, né? Todos os pregadores que vêm aqui dizem isso. Não é essa mensagem, mas Deus muda, né? A mensagem. E eu estava na minha sala e quando eu li esse texto aqui, irmão, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém
sobre esse nome. Meu irmão só sabe expressar e entender quem sente. Uma presença tão grande tomou toda a minha sala ali. Eu estava sozinha. E aquela presença inundou meu ser ali. E eu só sabia chorar e falar Jesus, 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 Jesus. E me levantei e saí na minha casa chamando Jesus, Jesus em todos os cômodos. E aquela presença maravilhosa pairou e tomou conta de mim. Eu disse, meu Deus, é essa mensagem que o Senhor quer que eu pregue. Glória a Deus, aleluia. Glória. O inimigo quer calar, irmão. A estratégia de Satanás não mudou. Aleluia. O inimigo, ele quer calar. Ele quer calar-nos. Desde a fundação do mundo, desde Gênesis, desde o princípio, Satanás tem tentado calar a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele não quer que a gente fale sobre esse nome. Que o nome de Jesus seja proclamado, que o nome de Jesus seja aclamado, porque só nesse nome há salvação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E esse nome incomoda o inferno. Esse nome tem dado prejuízo para o inferno. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fale sobre esse nome. Aleluia. Fale sobre esse nome. Declare esse nome, Jesus, dentro do seu lar, dentro da sua casa, em cada cômodo. Declare Jesus sobre a vida dos seus filhos. Declare Jesus sobre a vida do seu marido. Declare Jesus sobre a vida da sua esposa. Fale de Jesus para suas crianças. Aleluia. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho, mas esteja primeiro nesse caminho. Aleluia. Colossenses 3:17. Glória. Glória a Deus. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus. Dando graças a Deus Pai por meio dele. Seja em palavras, sejam em ação. Tudo, olha lá, tudo o que fizerem. Aleluia. Palavra e ação andam juntos. Não basta eu apenas pregar. Eu tenho que viver isso aqui que eu estou pregando. E primeiro isso veio para mim, igreja. Por que você tem se calado? Por que eu tenho me calado? Satanás tem mudado a nossa mente. Não fale de Jesus, eles vão rir de você. Não fale de Jesus, que eles não vão aceitar. Isso é mentira, irmão. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver logo após a vinda do Espírito Santo, depois de todo o mover, todos ficam admirados e maravilhados, perplexos, né? Sem entender, depois do dia do Pentecoste, né? O poder de Deus que foi tão grande que eles ficaram sem entender. E sabe o que alguns disseram? Beberam vinho demais. Eles estão bêbados. Isso que o mundo pensa. Sabe por quê? 1 Coríntios 18. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. Glória a Deus. Para o mundo parece loucura quando você fala de Jesus. Para as pessoas parece fanatismo. Quer ser santo, quer ser espiritual demais. Não, irmão, é porque eu sou salvo. E eu também quero que meu irmão seja salvo. Aleluia. Aleluia. Para mim é o poder de Deus. E nós vamos ver que Pedro vai pregar e explica todo aquele mover. Pedro prega Jesus. Em Atos 2:39, olha só o que Pedro fala no final da sua pregação. Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. O Espírito Santo, a promessa, o Espírito Santo, lembra? A promessa. Aleluia. O Espírito Santo não é só para você, não. É para você e para seus filhos. E para todos os que estão longe. Para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Glória a Deus. Quem é você, quem sou eu para dizer que aquela pessoa não vai ser salva?
palavra de Deus está me dizendo aqui que a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe. E para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai impactar, ela vai marcar, ela vai influenciar todas as suas lutas, começando dentro da sua casa. Quando ela entende isso, quando ela se posiciona, ela sabe o poder que habita dentro dela. Aleluia. Você quer ser empoderada? Seja cheia do Espírito Santo. Não queira esse empoderamento superficial que o mundo está dando aí. Porque isso é superficial. O empoderamento verdadeiro é ser cheia do Espírito Santo. Cheia do poder de Deus. E esse poder ele vem do alto. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer algo a você também. Outra experiência que uma amiga minha me contou. Ela estava em casa fazendo as coisas dela, as atividades, e ela estava com seu filho, e ela colocou um louvor lá, e ela fazendo as coisas normalmente, de repente a criança dela tem 2 anos, viu? 2 anos, para você acha que criança ela não entende, criança ela não escuta. Não vou ensinar porque ela não está entendendo. Ele observa. E ela me disse que ela estava na sala dela, e de repente a criança dela levantou as mãos e começou a louvar, irmão. Ela disse que sentiu uma presença tão maravilhosa. Eu disse, meu Deus do céu, foi exatamente o que eu senti. E ela disse que aquela presença tomou toda a sala dela. E ela disse que só sabia chorar e glorificar o nome do Senhor. E aquela criança com as mãos levantadas, cantando o louvor perfeitamente. Ela fez, Lu, eu não sabia que esse menino conhecia esse louvor. Ele cantou o louvor todinho com as mãos erguidas para cima. 2 anos, viu, uma criança. E ela disse que aquela presença tomou toda a sua sala, irmão. Porque quando o Espírito Santo invade, a gente não consegue não, é algo muito forte. A gente só sabe chorar, nossas emoções não aguentam. Nosso corpo ele não aguenta. E aquela presença tomou toda a sua sala, irmão. Aleluia, glória a Deus. É essa presença que quer ser manifestada nos nossos lares. Mas a gente não tem dado espaço para o Espírito Santo agir. A gente não tem parado para ouvir. Para colocar nossos filhos para ouvir louvores, ouvir a palavra. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Mulher, não queira ser o que o mundo diz. O feminismo ele não combina com o cristianismo. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Não combina, não dá certo. Cuidado com as mulheres que você anda imitando, que você segue, com os conselhos que você escuta. Ouça essa palavra. Siga essa palavra. Aleluia. Só existe feminismo em mulheres feridas. E você é curada. Glória a Deus. Aleluia. Você é curada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não é o feminismo que te valoriza. Não é o feminismo que te dá poder. Aleluia. Quem te valoriza é Jesus. Glória a Deus. Jesus que valoriza as mulheres. O mundo diz ao contrário. E que é machista. A Bíblia é machista. O feminismo prega isso. Infelizmente tem entrado na mente de muitas mulheres. Os maiores inimigos da Bíblia não é os ateus, não. É o feminismo. Uma cultura diabólica tem entrado na mente de muitos. A gente tem falhado muito em coisas simples. A gente, como família, a gente tem falhado em coisas simples, sabe? Mulher, esse homem que está aí contigo, ele não é teu inimigo. Homem, essa mulher que está do teu lado não é tua inimiga. Ele é teu aliado, é teu parceiro para a vida toda, para todas as horas. Glória a Deus. Você está dizendo, irmã, então você é contra a mulher trabalhar, a mulher fazer faculdade? Não, irmão, jamais. Eu sou a favor, eu trabalho, desde os meus 18 anos eu trabalho. Isso é louvável, isso é maravilhoso. A gente tem que trabalhar e a gente tem que ser missionário onde a gente estiver, pregar a palavra do Senhor, ajudar nossos esposos. Mas o que eu quero dizer para você, que isso não pode querer deturpar a sua identidade. Muitas mulheres estão saindo dentro dos seus lares para ir para fora para buscar uma identidade que já tem em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa identidade é firmada em Cristo Jesus. Não é na sua faculdade.
Não é no seu emprego que você vai se encontrar. Aleluia. Você foi criada dentro do jardim. Glória a Deus. Mulher, você foi criada dentro do jardim. Não queira ser as meninas superpoderosas e também nem a Mulher Maravilha. Aleluia, glória a Deus. Queira ser cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Cheia do poder de Deus. Você quer construir algo duradouro? Construa no secreto. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Mulher, você traz o equilíbrio para esse lar. Sabe, nós somos responsáveis por trazer o equilíbrio, a paz para nossos lares. Não sei se você já ouviu a expressão que a mulher ela é o termômetro do lar. Vocês já ouviram? Você muda esse clima dessa casa. Você influencia toda essa casa. Você não imagina o poder que você tem através do Espírito Santo, viu? Se você acorda bem, todos ficam bem. Mas se você acorda mal, todos ficam mal, né? Todos saem de perto. Sai de perto, que mãe não está bem hoje não. Sai de perto, sai de perto. Eu sei que tem dia, né, que eu também acho que não é santo, né? Tem uma tal de TPM aí, né? Mas dá uma dica pro Zoma aí, dá um chocolatezinho que acalma, né? Dá um docinho que as coisas melhoram. Eu sei, irmão, que todo dia a gente não acorda bem não. Não é fácil não. Mas eu quero dizer pra você que você tem esse poder de trazer a paz para dentro do seu lar. Olha só, isso aqui eu aprendi essa semana, né? O lar é o ambiente onde nós somos formados. Provérbios 24, 3 vai dizer, olha só. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Com sabedoria se constrói uma casa. Quem é essa sabedoria? Jesus. Glória a Deus. Com Jesus você constrói a casa. Aí agora, com discernimento, você consolida. O discernimento, o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ela se fortalece. Ela se firma. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-la porque elas não são discernidas espiritualmente. Bota o 15. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos A mente de Cristo. Pode falar mais alto? A Mente de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. De discernimento. Porque essa casa não está firmada. Porque essa casa não está fortalecida. Porque tem faltado discernimento. E o que é isso? Discernimento. A gente saber distinguir o bem e o mal. A gente saber o que tem entrado dentro da nossa casa. Satanás, ele tem nos calado dentro de casa. Preste atenção, viu? Coisas que nós levamos para dentro da nossa casa que tem nos matado espiritualmente. Cuidado, irmão, com o que os seus filhos andam consumindo. O preto Ricardo falou aqui. Os desenhos, cuidado com os desenhos que o seu filho anda assistindo. Os celulares. Você tem monitorado, você tem visto. E aí? Brinquedos, jogos. Nós precisamos buscar e conhecer o que os nossos filhos estão consumindo, né? Isso para muitos isso é besteira, né? Isso é besteira, irmão. Nada a ver, isso é coisa de criança. Aí seu filho tem um comportamento desrespeitoso, desobediente, e você não entende de onde está vindo.
desenhos que assiste, né? Muito estímulo, né? Você sabia que isso faz mal para a criança? Muitas cores, tudo isso faz mal. Se você ama seu filho, você vai pesquisar e entender sobre isso que eu estou falando. Você vai agir diferente. Aleluia, glória a Deus. Isso tem prejudicado muitas famílias, tem matado muitas famílias espiritualmente. Porque não tem discernido. Acha que é besteira, nada a ver. Deixa o menino jogar esse jogo aí. É besteira. Deixa a menina assistir esse desenho aí. A macha que pega o urso, que só misericórdia. Tem uma lista aí grande, né? Que alguns já conhecem, né? Estude, observe. E você vai ver porque essa frieza espiritual está tomando conta da sua casa. Porque seu filho não quer ir para a igreja. Eu sei que existe toda regra, existe uma exceção. Pegar o celular e fica lá rolando. Você não sabe o mal que isso traz. Não é só para a criança não, é para nós, viu? Geral. Fica lá vendo aqueles vídeos curtos, só passando, rolando. Você não sabe o mal que aquilo traz para a sua mente. Por isso que a gente vê as pessoas estressadas. As pessoas com a saúde mental lá embaixo. Porque é o tempo que a gente tem mais informação, mas que as pessoas estão sofrendo mais. Antigamente a gente nem se preocupava com isso, né? Hoje é tanta informação. Você abre lá para assistir um vídeo lá no stream lá, você passa meia hora procurando um filme. Chega sua mente cansa. É muita informação. Por isso que está acabando com a mente das pessoas. Esse dispositivo aqui, ó, tem causado mais mal do que bem. Por quê? Aproxima quem está longe e afasta quem está perto. O marido chega em casa, pega esse celular e acabou-se o mundo. Estou vendo as mulheres falando, fala Deus. Aí os dois trabalham, né? Chega cansada, o marido vai lá pro sofá. É os dois, irmão. Um tem que ajudar o outro. Os dois trabalham, os dois se ajudam. Glória a Deus. Olha só, a pessoa com que nós nos tornamos é o reflexo de onde a gente passa mais tempo. Sabia disso? O 24:4, Provérbios. Olha só o que vai dizer. Provérbios 24:4. Provérbios 24:4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aqui que James vai dizer: os seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Glória a Deus. Valores e princípios. Pelo conhecimento. Valores e princípios que foram perdidos há muito tempo. Glória a Deus. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para restaurar esses valores e princípios dentro da sua casa. Glória a Deus. Quais são os valores do seu lar? Quais são os princípios do seu lar? Já parou para pensar? Algo que você não abre mão. Olha, filho, chegou a hora da janta, todo mundo para a mesa. Isso é um princípio. Guarda o celular, todo mundo, olhar no olho, conversar. Como é que foi seu dia? Na sua casa tem isso? Tem uma mesa? Ou cada um pega seu prato e vai para o quarto, televisão, celular, tablet? Isso é um dos princípios, tá? Cada casa escolhe o seu, baseado na palavra. A mulher da dracma perdeu a moeda dentro de casa. E esses valores e princípios estão sendo perdidos dentro de casa. As coisas fundamentais dentro de um lar é a paz e o amor. Nós não podemos abrir mão da paz dentro do nosso lar e do amor. Todo ser humano precisa de amor. Todo ser humano precisa de atenção. Glória a Deus. Será que quando esse homem ele larga do trabalho, ele tem prazer de voltar para casa? Será que quando esse filho sai da escola, ele tem prazer de vir para casa? Ou ele pensa, meu Deus, chegar em casa de novo, aquela briga, não tem paz dentro de casa.
Será que esse homem, quando chega de casa, do trabalho, né? Quando a mulher não trabalha, está em casa, tem uma comida, um lanche, uma janta preparada para ele? E aí? Isso é espiritual também, viu? Isso é evangelho. Espírito Santo. Glória a Deus. Não, hoje eu tenho que ir para a igreja, eu não posso faltar hoje não. Aí os pratos ficam lá, pia cheia, não vai comer para ninguém, se vira aí. É errado, viu? Na igreja é uma máquina, mas em casa só misericórdia. É errado, viu? Valores e princípios que estão sendo perdidos. Será que esse marido manda uma mensagem para essa mulher durante o dia? Glória a Deus. E aí? Será que tem sido um fardo voltar para casa ou tem sido um alívio? O evangelho precisa estar nessas ações. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Essa família ela precisa ser um lar funcional. Todos precisam trabalhar para que todos tenham uma vida saudável, refletindo o amor. Isso sim a gente pode chamar de um lar. Um lar digno e um lar santo. Só é possível com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santidade no lar. Quando eu digo santidade no lar, irmão, se refere-se ao caráter de Cristo. Qual o propósito do seu lar? Qual o propósito da sua família? Já parou para pensar nisso? O propósito da nossa família precisa refletir Jesus. Nós precisamos ser o modelo para essa sociedade. O mundo tem que olhar e dizer: casamento é bom, ter filhos é bom, construir uma família é bom. Por que essa menina não quer se casar? Talvez o exemplo dentro de casa não seja bom, por isso que ela não quer. E aí? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou entregando a mensagem. Não fique com raiva de mim, não. Eu só estou entregando. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Nós precisamos ser exemplo dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa primeiro, para depois a gente ser lá fora. Glória a Deus. Eu quero declarar nessa noite o nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, mulheres, levante suas mãos, mulheres, mães. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, sobre a maternidade de vocês, o Espírito Santo de Deus. Sobre a vida dos homens, levantem as mãos. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, homens, pais, aleluia, glória a Deus, filhos, aleluia, cheios do Espírito Santo, crianças, levantem as mãos, crianças, adolescentes, jovens. Eu declaro sobre a vida de vocês o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Jovens, cheios do Espírito Santo, que impactam toda a sua geração, aleluia, como o presbítero Ricardo diz, né? Um homem e uma mulher bíblica, aleluia. E nós acrescentamos: homens e mulheres bíblicas geram filhos bíblicos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Geram filhos cheios do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Uma família guiada pelo Espírito Santo, uma família guiada pela verdade, uma família que não se amolda ao padrão deste mundo, não se corrompe, não se vende, mas permanece firme para sempre, porque confia em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos esse Espírito Santo de Deus vivo, habitando dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. E nós também? Será que nós estamos vivos também com Cristo? O diácono Luizinho pregou aqui que um dos pilares da nossa fé foi a ressurreição de Cristo. Beleza, é verdade. Mas vamos lá. Aleluia, glória a Jesus. Aplicação, né? Vida real. Um dos pilares da vida cristã, ele disse que foi a ressurreição de Cristo. Preste atenção nisso aqui, viu? Será que esse Jesus que a gente prega e falamos, ele está ressuscitado
e está vivo dentro da nossa casa? E aí? O Jesus não é falado na sua casa. Então dentro da sua casa ele está morto. Esse Jesus que nós pregamos e falamos, será que ele está ressuscitado dentro do teu casamento? Será que ele está vivo dentro do teu casamento? Esse Jesus vivo e ressuscitado, Glória a Deus. ele faz parte da criação de teus filhos? Aleluia. Glória. Santo de Deus. Ele disse outra coisa aqui também, que Jesus é lembrado porque ele vive. Aleluia. Aleluia. Jesus é lembrado porque ele vive. Mas será que Jesus é lembrado quando eu estou diante das tentações? Será que Jesus é lembrado quando, ao invés de fechar a boca, eu abro a boca e falo que não devia? Será que Jesus é lembrado? Se ele está vivo, que ele está vivo, que nós sabemos. Mas será que ele é lembrado, irmão? Glória a Deus. Será que nós somos a testemunha de Cristo realmente? Espírito Santo. Olha só, para finalizar, estou finalizando aqui. Atos 4:20. Olha só. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Glória a Jesus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Glória a Jesus. Por que você está deixando de falar? Porque a gente não está vendo mais. Existe uma cegueira espiritual. Aleluia. Mas eu quero que você levante a sua cabeça, você é espiritual. Eu quero que você levante a sua cabeça assim para o céu. Que existe um colírio espiritual sendo derramado sobre a tua visão nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Um colírio espiritual para abrir os seus olhos nessa noite, para limpar a sua visão, para tirar todo o embaraço. Aleluia, glória a Deus. Para que você possa enxergar o caminho de Jesus, desse Jesus vivo. Glória a Jesus. Se deixamos de falar, é porque não estamos mais ouvindo a voz do Mestre. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aleluia. Glória a Deus. Esse nome ele é poderoso. Glória a Deus. Esse nome é cura. Aleluia. Esse nome é vida. Declare Jesus sobre seu lar. Declare Jesus sobre seus filhos. Aleluia. Não se cale, irmão. Satanás, ele quer ver o teu silêncio. Aleluia. Como diz a canção, eu não vou calar meus lábios. Eu vou profetizar. Manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Deus quer libertar, mas você precisa abrir a boca. A palavra de Deus diz que a porta do inferno ela não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Você é vencedor. Glória a Deus. Você é vencedor porque Cristo conquistou essa vitória na cruz. Quando ele disse está consumado. Aleluia. E já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Se Deus. comporte como vencedor. Aleluia. O túmulo está vazio, ele está vivo. Glória a Deus. Declare Jesus. Levante-se nessa noite. Levante-se. Vamos adorar o Senhor. Glória